Salve galera, tudo bem? Então, começando a nossa segunda aula, espero que todos estejam bem e os familiares também. Então, pessoas, a nossa primeira aula focou vários apontamentos relacionados ao conceito de marketing, né? Em relação como os grandes gurus do marketing, Philip Kotler, Stanton, o Theodore Levy, eles conceituam, eles encaram essa área da administração, que é o marketing, da gestão estratégica de resultados também, né? Então a gente percebe, pessoal, que a gente decorreu durante a última aula nos conceitos, entrou em cima dos 4 P's e passou para vocês vários pontos importantes para criar aquela base, né, introdutória do que é marketing, do que ele pode alcançar. Então, pessoal, essa segunda aula eu vi que era necessário passar para vocês alguns pontos que eu acho bastante interessante e é um ponto prático do marketing, que seria a parte de propaganda e a parte de merchandising. São duas ferramentas utilizadas no composto de promoção, certo? E, de uma certa forma, eles têm bastante curiosidades, né? E é uma área bastante ampla. Para vocês terem uma ideia, os supermercados estão abertos nesse momento de crise, de isolamento, e vocês estão percebendo que é um setor que, diante de qualquer crise, ele se mantém com uma certa estabilidade. E ele absorve vários tipos de mão de obra, caixas, repositores, né, inclusive terceirizadas, como aqueles, de uma certa forma, os promotores de venda que trabalham para melhorar a visualização dos produtos dentro da loja, né? Então, pessoal, fiz nessa aula, videoaula, utilizei agora um outro tipo de recurso, que é uma mesa digitalizadora. Vou tentar passar para vocês um cálculo feito nessa mesa. Se alguma coisa der, não ficar muito contente, me perdoe, mas vou utilizar. Eu fiz alguns testes, funcionou bem, mas enfim, é uma maneira de passar para vocês também essa concepção, esse conceito de ambiente virtual e do que a gente pode explorar com ele, né? Então vamos lá, pessoal, partindo para o nosso slide, certo? A gente vai, continua a nossa apresentação introdutória, né? Tipo canal ADM Farias, já é a segunda aula, então acho que vai dar certo, vai ter a terceira, a quarta, e eu estou gostando desse tipo de projeto. É um projeto interessante, de uma certa forma estimula, né, um outro lado didático e acadêmico que eu de repente não conhecia, mas que eu preciso desenvolver cada vez mais para essa modernidade que está aí. Daqui para frente vocês vão perceber que muitas escolas vão partir para o EAD, né? E vocês percebem que isso é uma tendência que não dá para evitar, tá certo? Então, pessoas, mais um efeitozinho aqui no PowerPoint, né? Tô ficando grande, mas aí vamos nessa. Então, galera, ferramentas do marketing, né? Os 4 P's, vou focar o composto promoção, comunicação, como eu havia falado antes, né? Então, assim, decidi, de uma certa forma, passar para vocês um pouco da ferramenta propaganda, né? Porque você sabe que o composto mercadológico é dividido em algumas ferramentas. São elas: propaganda, publicidade, marketing direto, que envolve o telemarketing e a mala direta. Tem também o merchandising e tem a promoção de vendas, né? Então, assim, nesse ponto, nessa videoaula, eu decidi explorar apenas propaganda e merchandising, porque é um assunto muito amplo, senão ia estender demais. Então vamos lá, propaganda. O que é propaganda, pessoas? É uma estratégia que visa persuadir, né, de uma certa forma, alguém, ou seja, utilizar o emprego de argumentos, legítimos ou não, tá? Isso aí pode ser, de uma certa forma, verdadeiros ou não, mas enfim, a ideia é persuadir, é convencer, com a finalidade de conseguir que outra pessoa adote certa linha de conduta, teoria ou crença. Então vocês percebem que a propaganda tem essa missão,
né? Possui viés ideológico, com o objetivo de promover alguma ideia ou doutrina. Apela para recurso psicológico. A propaganda ela tenta, de uma certa forma, entrar, vamos dizer assim, na tua mente e criar um conceito lá dentro dela, de acordo com os tipos de propaganda e as técnicas que são utilizadas por esse tipo de ferramenta, né? Então, atuando nas emoções, opiniões e sentimentos, motivando uma ação a partir deles, né? E olha, pessoal, quanto à etimologia da palavra, ela vem do latim propagare, equivalente a propagar ou difundir algo, cuja origem da palavra refere-se à prática agrícola do plantio de uvas no sentido de propagar as parreiras. Parreiras é o plantio da uva, elas ficam suspensas, é como se fosse alguma coisa pórtica, né? São aquelas plantas que ficam suspensas e é assim, à medida que elas vão se propagando, né? Elas vão dando o fruto que seria a uva, né? Então os vinhedos utilizavam a partir disso aí essa palavra propagare, né? Então assim foi no século, pessoal, no século 17 que a propaganda foi usada pela primeira vez para propagar a fé católica pelo mundo. Então assim, foi através do Papa Gregório XV, tá? Onde ele criou uma comissão de propagação da fé, que em latim era Congregatio de Propaganda Fide, mais ou menos assim, tá? Então assim, perdoe o meu latim, eu estou enferrujado. E isso foi em 1622, então assim, já naquela época havia necessidade de tentar, de uma certa forma, envolver ou catequizar as pessoas, principalmente nas terras que eram descobertas, não é isso? Então assim, houve uma forte participação da igreja na catequização dos índios no Brasil e nativos, né? Então assim, vamos falar um pouco da história da propaganda, que eu achei um assunto bastante curioso, né? Então vamos começar pela Segunda Guerra. A gente já viu alguma coisa do passado, né? Veja que já tem coisas de 300 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, com a inscrição de Berristum, né? Que era lá valorizando as conquistas do rei Dario, certo? Da Pérsia. Então assim, desde aquela época já tinha alguma coisa assim valorizando as conquistas de um indivíduo, né? Então assim, vamos lá. Então a propaganda na Primeira Guerra Mundial foi feita basicamente em cima da motivação para tentar, de uma certa forma, convencer as pessoas que os jovens deveriam se alistar e ir para a guerra, e que as mulheres também, de uma certa forma, deveriam aceitar isso como se fosse uma condição, irreversível, tá? E que elas deviam apoiar esse alistamento, e que essas pessoas tinham um sentimento patriótico e deveria defender o seu país. Então cartazes eram amplamente divulgados pelos países em guerra e visando recrutar jovens soldados e convencer a opinião pública, né, de que a guerra, de uma certa forma, era necessária. O sentimento patriótico e o repúdio aos inimigos eram temas comuns na propaganda de guerra. Então, vocês estão vendo aqui, olha, o tio Sam, né? Então, assim, eu quero você nas Forças Armadas, né? Eu preciso de você nas Forças Armadas. E é aqui que as mulheres da Inglaterra dizem vá em relação aos seus maridos que iam para a guerra. Então assim, a propaganda teve esse caráter mais de convencer a opinião pública, né? Já na guerra nazista, né, na propaganda da nazismo, que já ia atingir a Segunda Guerra, teve um forte apelo dentro da propaganda nazista da Alemanha, né? Então Joseph Goebbels, ele foi o responsável por comandar a propaganda nazista entre 33 e 45. Usava recursos psicológicos para doutrinar o povo e conquistar a lealdade dos alemães, né? Então assim, eles tinham uma prática bastante forte de colocar na mente dos alemães que os judeus eram nocivos à sociedade, e por isso era necessário, de uma certa forma, fazer aquilo que eles fizeram, que era colocar em campos de concentração, e aí todo mundo sabe as consequências do que aconteceu, né? Então assim, houve primeiro dentro a queima de 25 mil livros, foi uma estratégia. Então vocês estão vendo aqui
como é forte o apelo alemão em relação às propagandas, né? Este é o nosso inimigo, né? Este é o inimigo, então vocês estão vendo. E o filme Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, né? São exemplos de clássico da propaganda nazista. Então eu não assisti esse filme, tá, pessoal? Assim, um filme que eu assisti alemão, assim, que eu acho que eu até indico a vocês, que é interessante, de 1927, mais ou menos, é Metrópole, né? De Fritz Lang, eu acho que é o nome assim do diretor, né? Mas é um filme assim que houve uma destruição dele, porque onde estava guardado teve um incêndio e algumas partes foram cortadas, mas é um filme interessante, é um clássico do cinema mundial, tá? Então assim, vamos lá, adiante. Então assim, a propaganda, aí após esse período, né, houve a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente o mundo ficou dividido entre socialismo e capitalismo, e onde teve dois expoentes, que eram os Estados Unidos, representando os países ocidentais, e a União Soviética, a antiga União Soviética, representando os países comunistas, né? Então assim, cada um fazia de acordo com o seu regime, né, as estratégias de propaganda para convencer a opinião pública, né? Então os Estados Unidos e a União Soviética utilizaram amplamente da propaganda durante o período da Guerra Fria, que vai de 45 a 81, onde teve a dissolução lá da União Soviética. Ambos os lados usavam os filmes, programas de televisão e de rádio para influenciar os cidadãos. De um lado, os países que apoiavam as liberdades civis, representada pelos Estados Unidos, e a ênfase do capitalismo. Do outro lado, a União Soviética e China defendendo o socialismo de Estado. Mudou alguma coisa, pessoal? Praticamente, a gente vê ainda essa dicotomia entre Estados Unidos, né, e os países europeus, ocidentais, e a União Soviética e Rússia, e ali surgindo como uma ameaça, não de potência, mas uma ameaça bélica, a Coreia do Norte, tá? Então, assim, filmes de Hollywood combatiam os inimigos, uma curiosidade, tá? Filmes de Hollywood combatiam os inimigos russos, como os de 007, para você ter uma ideia, foram quase 6 filmes que tinham como vilões soviéticos, os russos, né? E ou desenhos animados que usavam as cores da bandeira americana e sempre se davam bem no final, para dar essa valorização do americano, em que ele sempre se dava bem, que tudo estava para o lado dele, né? Então a gente vê aqui o Pica-Pau, né? Desde o começo, 1940 até hoje em dia, você vê o Pica-Pau com as cores da bandeira americana e no final ele sempre se dando bem, né? Então já a União Soviética, pessoas, valorizava a conquista dos trabalhadores em uma sociedade igualitária, que é o socialismo que eles têm como regime de Estado. E conquista do espaço e os esportes. Teve bastante ênfase durante essa época, né? Essa guerra entre Estados Unidos e União Soviética em relação a quem conquistaria o espaço primeiro. E todos sabem que Yuri Gagarin foi o primeiro a sair em órbita, né? Ficar em órbita, mas os Estados Unidos chegou até a Lua, né? Com o Neil Armstrong e companhia. Eu assisti até o último dia o filme de O Primeiro Homem, contando a história do Neil Armstrong. Sugiro para vocês, é um filme interessante e bastante peculiar, porque mostra, né, toda a estratégia, todo o aparato, todo o planejamento para se chegar à Lua e os riscos que aquele pessoal correu, inclusive envolvendo as relações familiares, para poder chegar a esse sonho de sair para o espaço, porque não se sabia se ia voltar ou não, né? Havia um risco muito grande de não voltar vivo ou, de uma certa forma, a nave não conseguir decolar da Lua, né? Então, assim, o Brasil também teve um momento de ênfase na propaganda, né? Foi por volta do regime militar brasileiro entre 64 e 85, né? E um slogan ficou famoso nessa época, que foi Brasil, ame ou deixo, né? Então, assim, havia essa valorização do patriotismo, né? A gente está vendo hoje que com o governo Bolsonaro há um resgate nessa valorização do sentimento patriótico, né? Então, assim, é uma coisa interessante, mas é necessário esse resgate ao amor pela pátria, né? Porque a pátria, de uma certa forma,
é a mãe de todos nós, né? Em relação ao lugar onde a gente vive, a organização do Estado, tudo isso a gente vive aqui, vive em grupo, né? E depende da organização e de uma certa forma, da sinergia entre nós e, de uma certa forma, o governo, a pátria como um todo. Né? Então, outro sucesso marcante desse período foi o hino para frente Brasil, durante a Copa de 70. Né? Lembramos que naquela Copa lá, fomos campeões do mundo e, de uma certa forma, foi uma das maiores seleções que teve até hoje, e a gente sabe o momento ímpar que teve na nossa história aquela seleção de 70. Tá? Então vamos adiante, pessoal. Então, assim, houve também, depois dessa situação aí da Primeira Guerra, das propagandas da Primeira Guerra Mundial, propaganda durante o período da Guerra Fria, né? E teve outras tendências, né? Então a gente está vendo algumas tendências, enfim, reprimidas, claro, mas algumas tendências que é o mercado. A primeira foi essa vanguarda que o Barack Obama teve na eleição de 2008, quando começou a utilizar fortemente o ambiente virtual, utilizando o Twitter, utilizando e-mails, sites. Então ele, de uma certa forma, ele investiu bastante. Não é à toa que o resultado foi que ele foi presidente em 2 mandatos, né? Então, assim, é algo interessante e é um case de sucesso, né? O lado ruim da história, né? Vamos dizer, o lado negro da força, é a propaganda terrorista, né? Que é representada pelo ISIS e outros grupos terroristas que não aceitam essa diversidade e querem pregar sua doutrina religiosa no mundo inteiro. Então, partindo para algo mais forte, mais agressivo, é uma propaganda que tenta, de uma certa forma, engajar jovens, né, que de uma certa forma estão sem um horizonte, para tentar abraçar essa causa e cometer atentados que a gente vê de vez em quando por aí, que mata centenas, até milhares de pessoas, né? Então, assim, utilizando mais um ambiente virtual, esses grupos terroristas, como o ISIS, né, que é o Estado Islâmico, possui um tipo de espaço digital cada vez mais reduzido, mas se vocês perceberem, existe a internet aí, vamos dizer, uma internet negra, que chama de Deep Web, né? É uma internet que muita gente não tem, a gente não tem acesso, mas pessoas acessam lá, e lá tem drogas, e tem essas propagandas, tem hackers, tem tudo aí. Então é uma coisa assim que é bastante perigoso, e você pode até, de uma certa forma, ficar numa lista, né, da Interpol, Polícia Federal ou FBI, se você ficar acessando essa Deep Web. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Eu nunca acessei também, assim, não tenho o mínimo de interesse de acessar isso aí. Então, assim, atualmente, propaganda destes grupos foram banidas, né, do Twitter, Facebook e Google. Inclusive o TikTok, pessoal, já removeu diversas contas que vivem promovendo essas campanhas terroristas, ou o alistamento desses jovens aí para fazer parte de sua causa, de sua guerra, né? Então, pessoas, então, assim, é interessante vocês observarem que a cada vez mais há uma rejeição muito grande, né, do mundo civilizado e organizado, o mundo da paz, né, em tentar, de uma certa forma, reprimir ao máximo esse tipo de acesso da propaganda terrorista. Os conteúdos dessas propagandas subversivas, né, vão desde a decapitações em massa, que intimidam seus inimigos ocidentais, até instruções para organizar atentados em espaços públicos, como pontos turísticos e casas de show, como a gente tem visto aí de vez em quando, como já havia dito, né? Outra coisa, pessoal, que a gente precisa se preocupar, né, e tem que ficar em evidência, é a propaganda enganosa. Essa propaganda enganosa, claro que em outras épocas era mais livre, não tinha restrições jurídicas para poder, de uma certa forma, colocar em suspeição o tipo de campanha que aquela empresa estava fazendo. Mas hoje em dia a gente tem uma defesa maior em cima do que é divulgado, do que é comercializado dentro da televisão. Uma é o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e também está fundamentado no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor,
tá? E para vocês perceberem uma curiosidade, desde 1938, os Estados Unidos já, de uma certa forma, intervinham no tipo de comercial, no tipo de propaganda divulgados pelas empresas. Então, assim, já houve algum tipo de restrição naquela época. Só que no Brasil, isso só veio acontecer a partir de 70. Então, veja, se aconteceu propagandas entre 38 e 70 aqui no Brasil, era praticamente livre o que se passava, o que se prometia, né? Então, vamos lá. Então, assim, isso encerra, de uma certa forma, a história das propagandas, né? Desde a Primeira Guerra até o momento atual. Então, vamos adiante. Então, outros tipos de propaganda que a gente fica bem antenado, e praticamente acontece todo ano, né? Cada 2 anos, são as propagandas de campanhas eleitorais. E é dividida em 4 pontos principais. Existe a propaganda política, né? Que são aquelas propagandas em que os partidos, candidatos e o governo faz para poder se eleger, né? Outra situação em cima desse ambiente eleitoral é a própria propaganda eleitoral, que acontece no momento das eleições, onde a parte jurídica, né? Por exemplo, o Tribunal Eleitoral, né? Ele, de uma certa forma, começa a orientar as pessoas como devem votar, ou então as suas limitações em relação à boca de urna ou outras situações que acontecem durante as eleições. A propaganda partidária tem como objetivo divulgar os ideais do partido. Então, assim, às vezes os partidos ele tem as vertentes, alguns ideais, e esses ideais são bastante divulgados para poder, de uma certa forma, criar tendências, né? Criar grupos, fãs, né? E aí vocês veem até o que está acontecendo no momento entre esquerda e direita, um pensamento conservador e um pensamento progressista. Então a gente tem aí essa situação bem interessante, e a propaganda partidária começa a pregar, né? A divulgar essa sua tendência filosófica, né? Então assim a gente vê. E também tem a propaganda governamental, que é prestar contas e informar a população do que acontece no governo, bem como campanhas de conscientização. A gente está vivendo um momento bastante complicado e a gente vai viver uma situação de até mesmo antagonismo de propagandas feitas pelo governo. Nesse momento a gente pode ter contraste entre propagandas sobre o Covid-19, propagandas colocando em cima do isolamento vertical, né? E outras com o isolamento total, que seria entre o governo do estado e governo federal. A gente está percebendo essa situação agora. Espero que tudo se acerte, que a gente, de uma certa forma, encontre um ponto comum e saia dessa da melhor forma possível, sem muitos traumas, tá? Então vamos lá adiante. Então, assim, existem algumas técnicas de propagandas utilizadas no marketing, né? Então, eu vou falar para vocês algumas delas, para que vocês tenham noção como é que os pensadores, né, os publicitários, eles trabalham essa ideia de propaganda, né? Então, uma delas é o apelo à autoridade. Como exemplo, a empresa pode apresentar o depoimento de um cliente prestigiado ou famoso, visando validar uma ideia ou argumento. Então, assim, a gente está vendo isso na internet também, os comentários, né, das pessoas, dos usuários que obtêm o produto. Aquilo, de uma certa forma, contagia, cria confiança, e quando uma autoridade ou alguém assim de respeito fala sobre um produto, fala sobre uma marca, as pessoas tendem a seguir, né? Outra técnica é a desaprovação. Visa desaprovar uma ideia ou comportamento indesejável de grupos odiados, como os terroristas do Estado Islâmico, que havia falado antes, e os judeus durante o regime nazista, quando o Joseph Goebbels, ele, de uma certa forma, pregou a discriminação total em cima do povo judeu. Outra situação, voltando ao meu latim, assim, vamos lá. Argumentum ad nauseam. Eu acho que é assim, não sei, mas vamos nessa. Argumentação até provocar náusea, essa é a tradução em português. Consiste em repetir insistentemente a mesma afirmação até convencer o público de que ela é verdadeira. Isso funciona.
É aquela história em que uma mentira dita milhares de vezes se torna uma verdade. Então vocês percebam que a partir do momento que você tem grupos que de uma certa forma não estão muito confiantes ou cientes daquela ideia, daquela crença, então esses publicitários começam a insistir e a repetir várias vezes, até mesmo de maneiras diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Até se tornar um fundamento, tá? Então, assim, é uma técnica bastante utilizada, essa argumentação até provocar náusea, né? Outra situação, outra técnica que é utilizada é o apelo ao medo, busca de apoio a uma ideia ou causa, ou até mesmo uma pessoa, instigando medo no público-alvo. Então, assim, você jogando o terror, né? Ou não o terror propriamente dito do terrorista, mas assim, criando aquela aflição nas pessoas. A gente está vendo aí essa técnica sendo bastante utilizada em relação à contaminação pelo coronavírus, né? A gente está vendo que ficar em casa é o apelo ao medo. Se você sair, você vai se contaminar, né? Então, assim, a gente vê isso muito forte, repetidas vezes. Então, a gente entra no nosso subconsciente e a gente fica, de uma certa forma, amedrontado de poder sair de casa. Outra técnica é o efeito dominó, chamado também de bandwagon, né? Conhecido também como vitória inevitável. Essa técnica reforça o desejo natural das pessoas em estar do lado vitorioso. Então, assim, quando os publicitários apelam para que aquela situação já é garantida na sua vitória, então as pessoas elas se sentem mais confortáveis e para esse lado, o lado vitorioso. Então, o efeito dominó é bastante utilizado. Você coloca na mente das pessoas que elas devem ir para o lado vitorioso, né? Porque aquele lado é o que vai vencer. Então, essa é uma tendência. Por que ficar do lado dos derrotados, né? Então, assim, pense bem que isso acontece bastante. Outra técnica seria o homem comum. Reflete a tentativa de convencer a audiência de que o publicitário é um homem do povo e que busca identificar seus pontos de vista com a pessoa média. Então, se vocês perceberem, a maioria da população é de classe média, né? Vamos dizer assim, de uma certa forma tem um grau de instrução semelhante, né? Tem os mesmos acessos. É o homem a pessoa média, né? Que chama. Então, assim, vocês percebam que uma pessoa que se identifique com essa massa, ela vai ter uma vantagem de criar uma empatia com esse público. Então, a ideia de criar um homem comum, né, um homem do povo, nessa situação é bastante utilizado, principalmente nas épocas eleitorais. Isso aí é bastante trabalhado pelos marqueteiros, né? Outra técnica são as palavras virtuosas, palavras que tendem a produzir um efeito positivo quando associadas a um indivíduo ou causa, por exemplo. Por exemplo, felicidade, segurança, liberdade. Então, as palavras são utilizadas para criar aquela satisfação, aquele efeito positivo nas pessoas. Existe uma técnica que eu até utilizei com vocês lá naquele planejamento visual de marketing, que é o slogan. Surgiu várias dúvidas do que é um slogan, né? O slogan é uma frase curta e impactante que visa incluir uma rotulação a respeito de uma determinada ideia, produto ou marca. Deixo um desafio aí para vocês procurar na internet tipos de slogan de várias marcas. Vocês vão achar bastante interessante. E vocês podem, de uma certa forma, tentar criar um slogan a partir de ideias de outros slogans, de outras empresas, e formulando uma frase de impacto bastante interessante. Faz isso, tenta fazer esse exercício aí na sua casa, nesse tempo de quarentena, tá? Outra técnica são os termos de efeito, palavras com forte apelo emocional, como amor à pátria, liberdade, honra, desejo de paz. Isso foi muito usado, né? Durante o regime militar, né? Que a gente viu, e durante também o período nazista, né? Termos de efeito, tá? E a transferência, né? Busca transferir as qualidades de uma pessoa ou entidade para outra, com a função de torná-las mais aceitáveis, né? Então, assim, são várias técnicas que a gente tem de propagandas utilizadas no marketing e que as pessoas, de uma certa forma, se vocês observarem bem, se você observar um tipo de campanha ela mais frequente, você vai perceber que essa campanha
ela tem uma dessas técnicas sendo utilizadas, né? Pelo menos até mais técnicas, né? Então, assim, é bastante curioso esse assunto de propaganda, porque a gente, de uma certa forma, convive com isso. Praticamente milhares de comerciais, se você for escutar cada um deles, são milhares de comerciais exibidos por dia, seja no rádio, na televisão, na internet, né? Se você for buscar. Então, assim, existe um lance da atenção seletiva, vamos supor, de 1.600 comerciais que você possa ver em um dia, você vai ter atenção por uns 80. E também tem aquela retenção seletiva, que é aquela vontade de adquirir o produto. Então, só tem 12. Então, assim, a propaganda, né, ela se torna eficiente quando você aumenta essa retenção, tá? Então, é importante você observar a retenção seletiva, tá? Então, vamos lá adiante. Então, assim, chegamos assim. Então, propaganda versus publicidade, né? É uma dúvida constante, né? Inclusive, confesso a vocês que eu sempre tive essa dúvida também em relação a esses dois termos, né? Mas aí encontrei alguma coisa que explicasse bem e dirimisse todas as minhas dúvidas que eu tinha até então, né? Então, os termos propaganda e publicidade têm significados semelhantes. O primeiro significa difundir, que vem do latim propagare. Já o segundo termo vem do latim publicus, que designa aquilo que é aberto à comunidade e conhecido. É o público, né? Então, assim, no inglês, olha só, no inglês a publicidade é chamada de advertising, acho que é assim, do latim advertere, que significa chamar a atenção de alguém. Além desse, o termo publicity, disseminação da informação na mídia, é bem utilizado. Então, existe advertising, não sei bem como é que se pronuncia isso, mas deve ser nessa linha, e o termo publicity bem utilizado, são bem utilizados. Porém, ao traduzir para o português brasileiro, criou-se uma pequena confusão, uma vez que na área da administração, o termo, está repetido aqui, o termo advertising foi traduzido para propaganda e publicity para publicidade. Já na área de comunicação, advertising se tornou publicidade e publicity virou propaganda. Que confusão, pessoas. Então, assim, no final das contas, né, visando normatizar os termos entre anunciantes, agências e veículos no país, o SEMP, Conselho Executivo de Normas Padrão, diz que publicidade e propaganda são a mesma coisa. Qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços. Então, assim, eu atualizo meus conceitos em relação a propaganda e publicidade e espero que vocês também atualizem os seus, porque está bem fundamentado isso aí. Pesquisei na internet, pesquisei em outros meios e descobri que realmente propaganda e publicidade no frigir dos ovos significa a mesma coisa, né? Então vamos lá. Então agora entramos em merchandising, né? O que é merchandising, pessoal? Um nome assim interessante, bonito, merchandising, né? Merchan, né? Sempre assim, vou fazer um merchan na minha loja. Então, assim, é um conjunto dos estudos e das técnicas de aplicação utilizadas. Isso aqui é um conceito bem técnico, né? Separada ou conjuntamente pelos distribuidores e pelos produtores, com vista a aumentar a rentabilidade do local de venda e o escoamento dos produtos, através de uma adaptação permanente dos aprovisionamentos às necessidades do mercado e da apresentação apropriada das mercadorias. É um conceito longo, é um conceito difícil, acadêmico, mas enfim, é do Instituto Francês de Merchandising. Mas se você for para uma versão mais popular do que seria merchandising, galera, é colocar no mercado o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa, no preço certo, no tempo certo e com impacto visual adequado, certo? Então esse é um conceito, né, extraído de um material aí da internet, que eu achei que é bastante local. Veja que ele utilizou um pouco do just in time, né, da logística, para poder criar esse conceito, mas foi bem adequado, tá? E quais são os objetivos do merchandising? Então, comunicar, certo? Evidenciar, diferenciar e motivar uma mensagem, certo? Inclusive de chamar a atenção do consumidor, tá? Então, agregar valor à marca em questão,
né? Então ela reforça a marca, é o branding, né? Que chama aquele reforço da marca. Vender produtos de forma conjunta, né? Então, até inclusive, pessoal, facilitar a localização dos produtos dentro da loja, né? Para orientar os consumidores, oferecer satisfação ao consumidor, investir em novidades e atender as necessidades do cliente. São os objetivos do Merchan, tá certo? Então vamos adiante, tá? Então assim, existem alguns tipos de merchandising, né? Quais são eles, né? Então a gente pode citar aqui 6 tipos. Vamos cada um, né? Então o primeiro é o merchandising no ponto de venda. É realizado por meio de exposição promocional, usando gôndolas, prateleiras e outros dispositivos. Vou passar para vocês daqui a pouco várias peças ou materiais de Merchan, para que vocês tenham uma noção do que é cada um deles e qual o nome deles dentro dos PDVs, que são os pontos de venda. O outro é o merchandising fora do ponto de venda, panfletagem ou degustação em palestras com temáticas relacionadas ao seu negócio. Então assim, as feiras utilizam bastante desse merchandising fora do ponto de venda. Então eu estou representando minha empresa dentro da feira. E isso é importante vocês observarem isso. A panfletagem também é uma forma de você atingir ou buscar um público-alvo, tá? O outro é o merchandising pela gestão. O que seria isso? Os produtos são dispostos a partir da determinação do tamanho de cada seção, giro e rentabilidade. Então há uma gestão, um planejamento. Isso acontece muito nos supermercados, né? Você vê que são separados por categorias, tá? Então assim, o merchandising editorial ou product placement, né? Também é chamado de tie-in, né? Escreve tie-in, tá? Então é a exibição de produtos em produções televisivas, como novelas, filmes, programas de televisão, também se enquadram nos influenciadores digitais. Então a gente está vendo aí uma crescente dos influenciadores digitais do YouTube ou outros ou blogs, tal, mas a gente está vendo que essas pessoas elas começam de uma certa forma a ditar certos comportamentos, né? Então assim, dentro do ambiente do cinema a gente já convive há bastante tempo com isso. Quando o seu ator principal toma uma Coca-Cola, ou um outro refrigerante famoso, utiliza um computador da Apple, certo? Então assim você vê marcas sempre presentes dentro de filmes e novelas. Inclusive eles comercializam esse espaço, né? Essa introdução do produto de uma maneira discreta dentro do editorial, certo? Então, um outro é o merchandising de organização, determina o local mais indicado para se evidenciar um produto. Também entra na linha de planejamento, de estruturação utilizada pelos supermercados, né? E grandes centros logísticos, tá? O merchandising de sedução é criar sessões com ambientes atraentes e apelativos para chamar a atenção do cliente. Então hoje você está vendo tendências muito fortes em relação ao marketing sensorial, utilizando um ambiente assim climatizado, característico, né? Por exemplo, uma peixaria onde você sente o barulho do mar, vê imagens do mar, até o cheirinho através de climatizadores ou outros equipamentos. Esqueci até o nome, mas enfim, vamos nessa, tá? Daqui a pouco eu lembro. Então vamos adiante. Então, quais são as principais estratégias utilizadas no merchandising, né? Então a gente vê aqui no merchandising, vocês podem perceber que existe dentro do ponto de venda do ambiente o visual merchandising, né? Que é bastante utilizado. Outra técnica também é a criação de um plano, que chama de planograma. A exibitécnica é em cima do visual merchandising, né, na arte de criar ambientes interessantes, ambientes onde possa, de uma certa forma, atrair o público, né? O layout e arranjo físico já é a disposição dos móveis e a circulação das pessoas para poder, de uma certa forma, criar circuitos de compra onde as pessoas possam, de uma certa forma, se sentir mais motivadas à compra, né? E materiais e peças de merchandising. E uma coisa que está surgindo aí, a gente vê bastante loja, é uma técnica chinesa, milenar até, né? Mais de 3.000 anos, é o Feng Shui empresarial, utilizado bastante hoje nas lojas. Hoje você vai em grandes supermercados, hipermercados, né? Como o Big,
como o Extra, e você já vê uma disposição, os corredores mais largos, as gôndolas com uma altura menor, e isso faz com que as pessoas, de uma certa forma, se sintam num ambiente mais propício, mais agradável, tá? Então, assim, eu queria partir para um outro tipo de visualização, né? Mostrar um pouco sobre planogramas, certo? Então, vamos ver aqui, né? Vou ver se... Então, assim, quanto ao planograma, pessoal, é o seguinte, é quando você cria um plano, né? Por exemplo, das sandálias havaianas. Então, ele tem aqui, ó, antes, ele fez um planograma, um plano, ele dispôs todas as cores, como é que ia ficar, utilizou até para isso, né, que é uma coisa bastante utilizada nessa estratégia de merchandising, o disco cromático, né, ou disco de Newton, né? Então, assim, você vê que existe uma combinação das cores em relação às frias e cores quentes, e aí isso aqui, esse plano no papel, no software, né, se tornou a própria ambientação da loja. Então você está vendo aqui, né, o slat wall com as peças dispostas de acordo com foi já prevista e já projetada, certo? Então vamos ver aqui. Isso aqui também é um outro tipo de planograma, desenhado para os produtos da Hellmann's, certo? Então assim você vê como é que o promotor de vendas ou repositor deve dispor os produtos, os itens, né, nas gôndolas, e assim cria um padrão, tá? Aqui também é do supermercado Sonda, certo? Onde tem a disposição de vários itens, né, de limpeza e higienização pessoal também, tá? Então outra aqui, vamos ver outra aqui, é outro exemplo de bebidas, né? Então você vê aqui várias situações, tá? E aqui você, de uma certa forma, consegue observar que antes de tudo tem que haver o planograma. Outro exemplo, tá? Aqui já numerado, isso aqui existe um índice, e esse índice vai dizendo que produtos vão ser colocados. Aqui também para produtos que seria venenos e outros, né? Dentro Aqui também é um exemplo de planograma da Colgate, onde a gente pode observar aqui a disposição dos itens da Colgate dentro. E aqui, olha, essa parte que está sem a marca são os produtos concorrentes, como ela deve ficar, inclusive em relação aos seus concorrentes. É bastante interessante vocês observarem isso aí, certo? Então, assim, vendo por um momento, assim, eu vou passar aqui, vou tentar, só um minutinho, eu vou tentar passar para aqui outra tela, para a gente ver aqui outras situações aqui que a gente pode trabalhar isso aqui, tá certo? Então eu vou fechar esse aqui e vou abrir esse aqui. Então aqui, olha, eu vou mostrar para vocês algumas peças, né, algumas técnicas aqui de mexer. Então vamos lá. Começando por aqui, para falar um pouco mais sobre Mechan, a gente tem a colaboração de alguns alunos aqui, certo? E a gente pode observar que vamos lá para as peças, né? Vamos para as peças. Então aqui é uma contribuição da Giovana, ela fez uma pesquisa sobre os displays, né? Displays são peças utilizadas dentro do ambiente da loja, né? E que chama a atenção e motiva as pessoas. Aqui é um display de chão, já está dizendo, ele fica no chão. Esse aqui é um display de prateleira, né? Então você vê que ele fica fixado na prateleira da gôndola, tá? Então um displayzinho que ele pode até criar uma situação de cross-mechan, que é uma venda atravessada, como se fosse uma venda casada, tá? O display de checkout, quando você está saindo ou na fila do caixa, coloca esses displays com produtos acessíveis, baratos, com um preço baixo, para poder, de uma certa forma, durante a fila você levar. Isso aqui vende bastante, é interessante, né? Então outro aqui, ó, tem também os displays de ponto de gôndola, né? Na verdade não é ponta de gôndola, tá errado aqui, mas assim ela fica na ponta do gôndola, que é uma área nobre, tá? De um supermercado, né? Então a gente vê também displays interativos, tá? Onde eu posso,
de uma certa forma, ver vários displays, inclusive já bastante utilizando tecnologia, e há uma tendência até de usarem hologramas daqui para frente, tá? Então veja vários tipos de displays, né? Totens também são chamados de totens, e displays interativos. Tem um display expositor, que são aqueles displays que de uma certa forma focam a marca e estimulam a degustação. Então assim você vê que esses displays eles são utilizados, porque além de reforçar a marca, eles atraem pela própria degustação que a pessoa pode ter acesso. Totens, né, são também displays interativos, está vendo aqui, ó, alguns bem modernos já, tá? O suporte de pilha, não é, apesar de ter uma pilha aqui, mas o suporte de pilha são suportes que de uma certa você consegue colocar um produto em cima do outro, né? Então são esses aí. Temos os displays temporários de papelão, eles são feitos com material papelão, assim, não são permanentes, tá? Eles são, de uma certa forma, tem um período, eles começam a se estragar na parte inferior, então tem que ter muito cuidado na higienização quando o pessoal da limpeza vai passar o pano molhado para higienizar a loja, não deixar úmido ou deixar o pano encostar, porque aí ele começa a ceder nos cantos, na parte de baixo, porque fica úmido e molhado, tá? Fora que visualmente não fica agradável. Tem esses aqui, são o cross mechant, são displays que utilizados para fazer vendas casadas, você junta um produto aqui com o outro aqui na tela e a gente tem uma situação. Tem o dispenser permanente de arame, tá? Onde você pode ver aqui, ele tem ele é mais permanente, ele é feito de arame, então até mesmo você pode deixar dentro do ambiente da loja por mais tempo, né? Até definitivo. O dispenser permanente de acrílico já usa o material plástico, o acrílico, né? Então veja que também é utilizado bastante, certo? A facilidade que não enferruja, mas de uma certa forma tem que ter um cuidado, porque ele pode perder a cor, né? Ele pode ficar um pouco amarelado, vamos dizer assim. Tem o display paletizado com sinalizador, tipo um pallet, né? Então você já, pelo curso de logística, você já tem noção do que é um pallet. E aí ele tem essa estrutura paletizada, né? Até o formato assim. Também pode até se tornar uma ilha, tá? Então a gente tem aqui outros que são os biombos, certo? Então assim, esse aqui eu vou pegar, tem os biombos que são utilizados em cima, veja aqui, ó, tá? Em cima da gôndola. O display carona, ele fica de uma certa forma, tem um conceito parecido com aquele cross mechant, tá? Você pode colocar produtos, então aqui tem outros, e ele fica pegando aquela carona lá, como se fosse atrelado. Então assim, outras peças de mechant, a gente tem os cooler refrigerado, temos o cooler promocional, tá? O cooler promocional, temos o cavalete, tá? Araras expositivas, são vários itens. Certo? Temos as bandeirolas, né? O cartazete, né? Não é cartazete, é cartazete, né? São cartazes onde você pode colocar os preços, ele vem da fábrica, mas você pode, de uma certa forma, colocar uma tinta que pode apagar e pode ficar reutilizando ele de acordo com a precificação do ambiente logístico, né? Tem o blimp, né, que são infláveis, numa forma de dirigíveis. O slat wall é um tipo de estrutura que você consegue fixar, veja aqui, ó, consegue fixar uma peça, né, que é do slat wall, certo? Temos a régua de gôndola, que fica na gôndola. A cantoneira de gôndola também dá um destaque. A tira strip, é muito utilizado a tira strip, principalmente naqueles pontos de checkout, nos displays de checkout, perto do caixa, né? Aqui você pode colocar vários itens, certo? Como também praticar o cross mechant. O hand stabs, que é para ficar segurando. Placa de carrinho, tá? A media store, certo? Que é aqueles, como se fosse umas mídias, umas televisões fazendo propaganda de promoções e tudo mais da loja. Luminosos.
O take-on, onde você coloca panfletos, take-on, né? Tem aplique de vidros, várias técnicas, pessoal, certo? Cachos de balões, tá? Utilizado também. Enfim, deixa eu ver se tem outra aqui. Olha só esse aqui. Esse aqui já tem algumas técnicas, né? Então a gente vê aqui uma técnica que se chama de ilha. Isso aqui é a ilha. Veja que os 4 cantos são livres, né? Então assim, a gente tem um ponto extra. Às vezes o produto está com um giro muito alto e para não ficar repondo o tempo todo, coloca-se um ponto extra ou um ponto extra para poder, de uma certa forma, atender a demanda. Certo? Então assim, tem a ponta de gôndola, é aquela que fica na gôndola, é um espaço nobre. E temos o pórtico ou parreira, olha só, outra peça, né? Parreira aqui novamente, que é um pórtico. Veja que esse tipo de peça, isso aí é uma contribuição da Fabíola Duarte Pereira, que foi uma aluna minha do curso de marketing da ETEC, mas assim, um trabalho bastante interessante que eu decidi utilizar, né? Me permita, Fabíola Duarte, se você assistir um dia esse vídeo, né? Parabéns a ela, fez um trabalho muito bem feito. Temos aqui, ó, as parreiras, temos o adesivo de chão, utilizado também. Um pouco tá tendo um pouco de preconceito e rejeição por parte dos adesivos de chão, porque ele, de uma certa forma, estraga o piso do estabelecimento, né? Porque fica manchado, às vezes, a cola é muito forte, ou então há um desgaste maior dos outros lados e fica aquelas partes mais brancas, mais limpas no lugar que não foi pisado, vamos dizer assim. Outra forma também é em cima de que a marca fica no chão e as pessoas pisam em cima. Então essa valorização da marca, do brand, faz com que isso fique em evidência, né? Então a gente vê o balcão, degustação ou demonstração, certo? O broadside, que é um material mais técnico, certo? Assim, tipo, é um panfleto técnico utilizado pelos vendedores para poder, de uma certa forma, conhecer o produto que está vendendo nas especificações técnicas e outros assuntos correlacionados. Temos os cartazes, faixa de gôndola, repetindo aí, folheto de regulamento, quando se tem algum tipo de promoção, concurso, infláveis, tá? Isso aqui é interessante, chama muita atenção. Bandeirolas, certo? Tem o mobile é aquele que gira, tá? Às vezes suspenso por uma linha de nylon, daquela linha de pesca, e fica girando, como se fosse um mobile de bebê mesmo, e aí isso é utilizado também, né? O papel forração, pessoas, é bastante utilizado, isso dá um destaque para o produto quando se faz um ponto extra ou até mesmo uma ilha, tá? O stopper, que é um sinalizador perpendicular ao corredor. Então você, quando entra no corredor, ele está perpendicular a ele, então você já vê que o produto está disposto ali, tá? Chama de stopper, certo? Uniformes usados também. Perceba que o uniforme tem um detalhe, o cabelo tem que ficar preso, certo? Para não cobrir a marca, né, as mensagens que estão no uniforme. E outra coisa também, se estiver num ambiente frio, a blusa de frio deve ficar por baixo do uniforme, tá? Isso aí são alguns detalhes que vocês têm que ficar preocupados, tá? O Obler, que ele tem uma haste transparente e ele fica dando uma impressão de 3D, tá? E aí os coolers que vocês já viram, temos o cavalete, né? Araras positivas, o galhardete, que é aquele lá, o cartazete, que é aquele lá que você viu que eu posso colocar o preço, tá? Blimp, o slat wall, ó, outra imagem do slat wall para que vocês fiquem cientes aqui, ó. Veja que tem esses acessórios do slat wall onde você fixa os produtos, tá? É como se fosse uma plataforma onde tem uma separação entre uma parte e outra, e nessa divisória a gente coloca esses ferros, né, esses acessórios para poder fixar o produto pendurado nele. Régua de gôndola, a cantoneira de gôndola, a tira strip que a gente já viu, hang tabs, tá? A menina lá escreveu, mas o nome é hang tabs. Isso aqui você coloca no produto e fixa, ele fica pendurado. Cartaz de carrinho, é interessante que quando for colocar o cartaz de carrinho, seja fornecido também, como se fosse assim, aquele prendedor, né, que chama de enforca-gato, né? Desculpe a palavra, não sei, esqueci a palavra correta agora, mas assim, a gente conhece como enforca-gato.
Mas não vão enfocar gato aí não, hein, pessoal? É assim, é utilizado para poder, de uma certa forma, ficar padronizado, tá? O Story Media, né, que é aquela mídia, luminosos, Take One também, o Splash, olha aí, mais um novo aqui, o Splash, é uma peça que você coloca o preço e coloca num lugar de destaque, caixa de balão, aplique de vidro, o Biombo, né, que é uma divisória, pode separar uma área de outra, TED Card, né, então a gente vê vários, o flyer é bastante comum, né, é tipo de um panfleto que coloca um momento da promoção da loja e ele tem um caráter mais imediatista, né, mais de promoção, né, de promover alguma coisa, um evento ou uma situação que está acontecendo naquele momento. A gargaleira, né, é uma peça de merchandising que é colocada dentro em garrafas e outros itens, de uma certa forma, qualquer produtos de limpeza, produtos de enxágue bucal, tudo isso é utilizado. Aplique de pedestal, veja aqui, o banner com tripé, tá? Tela de checkout, que é a tela de saída, que às vezes tem que, quando é bom, mesmo que não tenha um caixa, ela ficar ligada, passando promoções da loja, certo? Enfim, são várias peças, tá? Que vocês podem perceber aqui, que não tem fim, né? Voltando mais aqui, né? Eu tenho algumas situações aqui que eu posso passar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Então aqui, voltando um pouco ao merchandising, eu queria falar para vocês uma coisa interessante, né? Então assim, são as equipes direcionadas ao merchandising, que são os promotores de venda e promotores de reposição. Pessoal, é uma área boa, então vocês podem, de uma certa forma, perceberem que dentro desse ambiente pode ter uma empregabilidade interessante, e você já está conhecendo, né? Então, promotor de vendas, né? O que eles fazem? Um trabalho exclusivo de exposição de seus produtos, segue o layout de exposição estabelecido pela empresa, né? Existem as empresas de merchandising também, empresas ou até mesmo distribuidores que contratam pessoas para que vá lá e coloque o planograma adequado que foi planejado anteriormente dentro do supermercado. Veja que aqueles espaços do supermercado, muitas vezes, um produto tem mais destaque porque houve alguma bonificação por parte do supermercadista, do dono do supermercado, ou mesmo até mesmo para promover um produto, eles alugam o espaço e colocam aqueles. E essas pessoas são contratadas por essas empresas, né, pelos distribuidores, pelos fornecedores, e vão lá fazer essa ambientação, esse esforço, né, visual no ambiente de vendas, que seria o visual merchandising, né? Tem a mesma responsabilidade de um promotor repositor, certo? E também fica, de uma certa forma, suprindo as peças que foram compradas, né? Estão faltando ali, eles ficam repondo, certo? Então controla os estoques de loja, controla rupturas. Ruptura é quando você chega na loja e não tem um produto. Então fica ligado nessa ruptura aí, que eu vou passar para vocês depois um exemplo que a ruptura é bastante séria dentro do ambiente, tá? Então assim, arrumação, verificação da data de vencimento, isso é importante, porque a empresa pode ser até, de uma certa forma, multada, autuada, se tiver algum produto fora da data. Acelerar vendas, administra as vendas do cliente, rotatividade dos produtos e retira pedidos para exposição de mercadorias, né? Então muitas empresas, olha só, muitas empresas substituem os vendedores por promotores de vendas. Tá aí essa possibilidade de vocês conhecerem essa linha para poder, de uma certa forma, desenvolver um conceito, né, uma aptidão, né, uma qualificação melhor para poder se enquadrar nesse perfil profissional, certo? E os promotores ou repositores é um pessoal mais contratado pelo supermercado, pela loja, né? Então, qual é a ideia dele? Abastecer ou repor produtos, sinalizar displays e gôndolas, né? Colocar assim um destaque maior, evitar mistura de outras marcas. Perceba que as pessoas pegam um produto na gôndola e colocam em outro lugar, se misturando com outros produtos, até mesmo de outras marcas. Então, a função desses promotores ou repositores é colocar no seu devido lugar, fazer essa devida arrumação e manter a limpeza da área de trabalho, apresentar as mercadorias de forma atrativa, ajuda ao consumidor, observar as diferentes exposições
existentes no estabelecimento, departamentalização dos produtos, precificar ou codificar produtos e conhecer toda a corrente interna das vendas. Hoje em dia, essa rapidez é fundamental para que não haja ruptura, né? Do consumidor, do usuário chegar lá e não encontrar o produto. Existe vantagens e desvantagens de se contratar. Posso mandar esse material no grupo, tá? Depois, então vocês vão ficar mais cientes. Vamos acelerar um pouco mais, tá? Então, assim, veja que existem as agências de merchandising. É interessante vocês observarem isso aí, agências de emprego de merchandising. Agências de merchandising você pode até mesmo buscar de uma certa forma, mandar o seu currículo para lá, quem sabe, né? É uma boa possibilidade de emprego também. Então, assim, aqui, olha, voltando aqui, né? Então a gente vê como é disposto a simulação de uma loja. Então aqueles materiais que vocês aprenderam lá com as imagens, veja que pode estar disposto vários. Um inflável, um wobbler, né? Um banner, um luminoso, um produto com gargaleira aqui, com um balcão de degustação, certo? Um adesivo de chão, bandeirolas aqui, o biombo em cima da gôndola para dar um destaque, de repente coloca até um produto ali em destaque, cartaz, né? Folheto, faixa de gôndola, então várias peças você pode agrupar num ambiente só. Tá aí o que vocês podem fazer com todas essas peças conhecidas no ambiente da loja. Enfim, existem as áreas positivas, né, que é a parte central das gôndolas, né, 4 metros depois da entrada da loja, ponta da gôndola e ilhas, que é a ponta que vocês já sabem, perto do produto de alta procura, prateleira na altura dos olhos, né, altura máxima para produto é o 2 metros, né, e o melhor local é 1,60 m, e a altura das mãos, que é o ponto de pega, é de 1,20 m a 1,60 m, tá? Então essas são as áreas positivas, né? Que chama, também muitos assim conhecem como áreas frias e pontos quentes do supermercado, né? Então a gente vê isso aí acontecendo. Então assim, vamos ver aqui, olha, para ter uma noção melhor, veja que a altura máxima para colocar um produto são 2 metros, a altura dos olhos, melhor local para expor é 1,60 m, a altura das mãos é o ponto de pega do 1,20 m a 1,60 m, e a altura mínima para expor um produto é 50 centímetros, né? Então, assim, a baixa altura é só uma base, que seria aquela base com aqueles produtos de preço relativamente baixo ou de quantidade família, né? Por exemplo, garrafão de 5, 10 litros, que pode, de uma certa forma, danificar até a gôndola se colocar na prateleira de cima, tá? Então, as áreas de circulação, vocês percebam aqui que a área nobre da gôndola é a parte central dela, tá? Existe a ponta de gôndola e as ilhas são áreas de circulação. Então, as pessoas, de uma certa forma, vou mostrar um outro imagem onde vocês podem perceber isso melhor, tá? Então, as gôndolas podem ser exibidas de uma certa forma vertical, em blocos ou horizontal, né? E o rodízio pode ser através de PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, que vocês aprenderam de uma certa forma em logística, tá? Então, voltando aqui para outro, olha só, esse daqui também é outro material interessante. Então, aquele ponto frio, ponto quente, zona fria e zona quente, né? Desculpe a palavra, mas assim, veja que aqui tem os caixas, tem os corredores, né? E aqui tem a situação. Então, assim, o usuário, ele entra, faz o circuito, né? Faz toda essa circulação. Então, assim, essa área perto da entrada é uma zona quente, indica índice acentuado de visitas, que é 85%. Já a zona fria, que é lá já no final, é uma zona de menor probabilidade de visita, né? Então, aqui vocês estão vendo aqui, de uma certa forma aqui, ó, como é o roteiro de um usuário dentro de um supermercado, né? Então a gente vê aqui que ele é importante, que a padaria, peixaria, talho, que seria aquela parte do açougue, né? A charcutaria, que é os embutidos, FLV, que é frutas, legumes e verduras, e bebidas, de uma certa forma cria um circuito, né? Onde o cliente possa passar pela loja inteira e a partir daí por impulso, né? E pegando itens que porventura
até nem necessite naquele momento na sua casa, tá? E aqui temos também outra situação, né? Então vocês praticamente é a mesma coisa aqui, tá? Então assim, o importante frisar aqui é em cima da zona fria e da zona quente, né? Onde fica a zona quente e onde fica a zona fria. Veja que tem uma diagonal traçando entre uma extremidade e outra, e toda essa parte aqui, né? Do lado direito, né? Pelo menos do meu lado direito, é a parte de zona quente, onde tem um índice acentuado de visitas e possivelmente de vendas, beleza? Então, vamos nessa. Então, assim, entrando nessa linha, né, a gente vai para um pouco aqui, formatando um pouco mais. Então, aqui, uma coisa que eu queria falar é sobre o Feng Shui. O Feng Shui é uma combinação de arte e ciência praticada na China há mais de 3.000 anos, cujo objetivo é manipular as energias. É o que chama de sopro cósmico do universo, tá? O Qi, né? O Qi, eu não sei como é que se pronuncia bem isso, mas é essa sensação de bem-estar que a gente tem dentro das lojas. Então, assim, veja aqui, ó, dica para iluminação, utilizando essa técnica, né? Então, a gente vê aqui, ó, várias dicas para você harmonizar o ambiente e circular e criar uma paz espiritual até dentro desse ambiente, né? Um bem-estar. Então aqui é o mapa do Feng Shui, sucesso, relacionamento. Às vezes as pessoas colocam isso na casa para ter boas energias, né? Então assim, eu posso de uma certa forma ver aqui, ó, tem outro Feng Shui, o escritório Feng Shui utilizando. Veja como é que é a harmonia, a disposição dos móveis, o arranjo, né? O consultório com Feng Shui, veja como é que é bem trabalhado. O home office, até um home office que agora está em moda, feito com Feng Shui, ó, como é que a pessoa pode, de uma certa forma, se sentir bem, disposto ao trabalho, nessa sensação. Um escritório pequeno com Feng Shui, veja a separação, onde a circulação da energia, cantos arredondados. Isso é importante utilizar nessa nova técnica que é bem antiga, mas que está sendo utilizada dentro. Salas de reunião, sala do gerente com Feng Shui, são alguns exemplos que vocês podem perceber. Sala do auxiliar administrativo, até mesmo a parte de suporte administrativo, você vê que tem que ter um cuidado, porque às vezes as pessoas elas têm um trabalho assim intenso e estressante, e um ambiente harmonizado faz com que a fluidez melhore do seu trabalho, né, e a produtividade aumente. Sala de gerência com Feng Shui, então, enfim, mesa com Feng Shui, sala de reunião, vários itens que você pode procurar na internet para tentar, de uma certa forma, conhecer mais essa técnica milenar, tá? Então, vamos adiante. Então, outra situação que eu quero mostrar para vocês, né, utilizando aqui, certo, o layout. Deixa eu ver se está passando aqui, tá? Só um momento. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou tirar esse PDF e vou colocar. Outra situação que vocês têm que ficar observando bem é o layout do PDV, tá? Então, o PDV, como eu já falei para vocês, é uma farmácia, é um quiosque, uma loja de material de construção, é um ponto de venda. Percebendo que hoje o ponto de venda, ele há uma tendência, uma evolução de ponto de venda se tornar ponto de emoção, certo? Que antes disso ele já virou um ponto de relacionamento. As pessoas hoje estão muito antenadas no marketing digital, interagindo com seus clientes, mas agora há uma necessidade de criar emoção para o cliente, para aumentar essa fidelização. Então a gente está vendo aqui um layout. O layout é feito em vários softwares, né? Então assim vocês podem observar que diversos softwares vocês podem trabalhar em cima para compor um layout do armazém. Vou falar alguns aqui, mas vocês podem de uma certa forma buscar na internet outros modelos, certo? Então aqui você está vendo aqui layout supermercado. Veja como é que é bem desenhado. Existe toda uma estruturação nesses aplicativos 2D ou 3D, né? Aqui é uma loja de atacado, certo? A planta baixa do açaí, certo? Veja como é que está disposto todas as categorias, tudo direitinho aqui, ó. Isso aqui é interessante até para que vocês estudem o que possui, o que deve compor um supermercado, tá? Aqui é uma loja de varejo, onde tem calçados, feminino, como se fosse um Magazine, uma Renner,
e aqui distribuído várias áreas, vários setores, e cada um seu setor bem estruturado com o tipo de produto e o tipo de segmento, né? Então percebam isso aí, tá? Então, assim, há tendências no PDV, né, de transformar o ambiente cada vez mais clean, utilizando totalmente virtual. Veja a usuária aqui conhecendo o produto, clicando numa tela gigantesca, certo? Outra aqui é escolhendo a roupa, fazendo. Então, você vê que não tem a necessidade nem de vendedores, porque ela mesma produz ali, tem uma imagem boa. Então, são tendências que está acontecendo aí, né? Então, assim, voltando àquela parte lá do... Deixa eu ver se ficou aqui, né? Então tá, beleza, tá certinho. Então, voltando àquela parte, pessoal, a gente vai poder, de uma certa forma, trabalhar um pouco mais isso aqui, que é alguns softwares que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para pegar aqui, tá? Então, beleza, pegou aqui, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas. Esse daqui, pessoal, é o Visio da Microsoft, é um produto pago, ele é interessante. Você pode criar vários modelos, aqui já tem modelos disponíveis, esse é o Visio, tá? Então, assim, o Visio você pode criar, inclusive, planta baixa, tá vendo? Você clica aqui e ele vai fazendo a planta baixa, tá? Certo? Então você talvez puxe para cá e ele vai criando aqui essa situação e você vai montando, é claro que ajustando tal direitinho. Outro aplicativo que vocês podem usar é o SketchUp. O SketchUp já ele faz em 3D, tá? Então é um software, o SketchUp, tá aqui o SketchUp, ele faz 3D, é fácil de aprender, não é tão difícil. Então você pega aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar fazer aqui, retângulo. É rapidinho aqui, tá? Vou fazer aqui. Então, assim, só para mostrar para vocês, aí eu subo uma parede aqui, certo? Dessa parede eu venho no orbital aqui e posso diminuir aqui e buscar ele para cá, certo? Desculpe, estou meio enferrujado, mas vamos lá. E aqui você pode fazer uma paredezinha, certo? Essa parte de dentro você pode apagar, tá? Del. E aqui eu tenho como se fosse um caixote, né? Daqui eu posso colocar, certo? E aqui eu posso fazer a porta, posso diminuir a parede, posso criar componentes, buscar da internet e fazer uma ambientação nele aí, bastante interessante, colocar vários itens, vários componentes, como o mobiliário como um todo, tá? Então o SketchUp é muito bom, é um software que é importante você conhecer essa ferramenta, agrega valor ao teu currículo. Então, se você pegar algum tutorial na internet, você pode, de uma certa forma, dispor de algo bastante interessante, tá? Outro aplicativo, mas aí já é em 2D, tá? O MS CAD. Esse MS CAD, eu gosto de trabalhar com ele, é bacaninha, né? Só que você pode importar uns e trabalhar com ele, então você faz praticamente aqui você seleciona e aí copiar, aí vai fazendo aqui, né? E aí você pode, de uma certa forma, trabalhar e fazer alguma coisa. Ele é interessante. Ele é brasileiro, é nacional. Então é um software acessível, deve custar uns R$600, mas é um software que você, para uma empresa assim, que você quiser trabalhar com alguma coisa, você pode... tenta lá a versão trial, tá? A versão para você testar de teste, você vai ver que o software é interessante, certo? Outro software que eu acho que você pode encontrar na internet, esse aqui que é gratuito, é o Planner 5D, também tem para a versão celular. Então, assim, você pode pegar já um projeto, certo? Eu não conheço esse, mas você pode, a partir daí, ficar fazendo todos esses. Então, você começa a colocar. E tem outros, pessoal. Tem um Floor Planner, que é também da internet. Enfim, vários deles, tá? Então, assim... esses aqui são os aplicativos que vocês conheceram, tá? E deixa eu voltar aqui para que a gente, de uma certa forma, trabalhe.
E vamos lá. Outra situação, galera, que eu queria que vocês visualizassem é essa parte aí do que vocês têm que ter cuidado dentro do ambiente do do visual merchandising, tá certo? Uma técnica, primeiro é o vitrinismo, tá? A vitrine é necessário um projeto, veja que aqui são projetos complexos, né? Então isso é interessante. Desculpa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está funcionando aqui, não está, né? Então assim, deixa eu colocar aqui o PowerPoint, porque tá, pronto, agora sim. Desculpa, pessoal, estou ainda pegando a manha disso aqui. Então aqui, ó, tenho aqui o projeto de vitrine, tem que ser uma coisa bem elaborada, bem pensada, né, com as medidas corretas, né, da vitrine do estabelecimento. Então tudo isso tem que levar em consideração, tá? Então assim, então tem essa situação aqui que vocês podem observar. E aí o Sebrae, ele tem um material muito bom que eu vou passar para vocês o material muito bom que eu vou passar para vocês é essa cartilha visual de loja aplicado ao comércio varejista, de vestuários, calçados. Então, praticamente, ela traz uma síntese de tudo que eu passei para vocês, tá? Claro que é um universo que está sempre em mudança e vocês conseguem perceber que ela envolve vários pontos, né? Deixa eu ver se está passando aqui, tá, né? Beleza, tranquilo. Então, assim, vejo que trabalha a fachada, certo? Tem que ter cuidado com a fachada, os letreiros aqui, as calçadas, ela dá alguns toques bastante interessantes. Existem vários materiais do Sebrae que trabalham isso aí, hein? Então, assim, vocês podem buscar isso para tentar se aperfeiçoar, porque senão eu ia passar o dia todo com vocês aqui só trabalhando essa parte. Ó, essa parte de logotipo, né? É importante, a logomarca, o logotipo, certo? Então, assim, tudo isso aí vocês têm que ficar bastante ligados, né? Então, as cores, né? Como é que trabalha? Olha aqui o disco de Newton, né? Que é o disco cromático, veja assim, as cores complementares, certo? Tem toda essa parte aí, tá? As cores primárias, secundárias, terciárias e o que serve para cada uma cor dessa. O branco, purificador, pureza, preto. Veja que o McDonald's está partindo para uma cor mais escura, preta, né? Então ela está mudando, tirando aquele vermelho, colocando o preto. Então, o que é o preto? Elegância, solidez, poder, modernidade. Então, ela está querendo se modernizar utilizando o preto, né? Então, veja aí. Eu também o marketing sensorial, os 5 sentidos, é importante vocês observarem. Olha só, a visão, a influência dos sentidos na hora da compra, a visão 83%, a audição 11%, 3,5% olfato, 1% paladar e 1,5% tato, né? Que é uma coisa que está bastante em evidência, que é o marketing sensorial. Fica antenado nesse marketing sensorial, tem várias novidades, né? Aromatizadores para a empresa com diversas essências, uma coisa assim show, tá? Então assim, fica bastante, imobiliário também, tá? Então assim, é um material muito bom disso aí. E aí, para finalizar, galera, como prometido, né? Eu queria, de uma certa forma, trabalhar com vocês um cálculo, se der errado, beleza, o cálculo tomara que não dê errado, mas assim, eu quero utilizar a mesa digitalizadora. E para isso eu utilizei o que chama de o Whiteboard, né? É um aplicativo para usar no Surface, da Microsoft, e de uma certa forma ela é bastante interessante. Me deu algumas limitações porque não é touchscreen essa mesa e tal, mas consigo fazer alguma coisa assim que possa colocar manuscrito, né, nisso aí. Então vamos lá, pessoal. Então assim, o que eu quero, a aula seria sobre ruptura, tá? Então assim, essa aula ela tem esse foco aí mais nessa linha de vocês aprenderem como é que se faz um cálculo. Vou tentar fazer o cálculo para vocês e responder aqui nesse momento. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Vou pegar a caneta, certo? A caneta tá aqui. Desculpem, certo? Essa é a caneta, tá? E aqui a mesa digitalizadora. Então vamos nessa. Então aqui vai. Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui, captura de tela. Beleza, então vamos lá. Então aqui
vamos lá. Então, cálculo de ruptura. Então, cálculo. Veja que ruptura. Então, assim, se vocês perceberem, vamos fazer uma simulação. Imagine que a sua loja apresente o mesmo desempenho médio dos supermercados brasileiros. Então, qual é a média dos supermercados brasileiros? Então, os supermercados brasileiros têm faturamento anual em média de 8.700.000 reais, certo? E aí, desse total, o lucro líquido sobre o faturamento é de 2%. 2%. Se você pegar 2% desse valor aqui, vai dar o quê? É em média, tá, pessoal? 174 mil reais, certo? Beleza? Então, assim, e o nível de ruptura, certo? O nível de ruptura. Então, esse nível de ruptura, certo? Então, está em média de 8% desse faturamento. Gente, 8% desse faturamento é muita coisa, tá? Se vocês forem perceber, então, multiplicando, vamos ver quanto é que dá aqui. Se eu colocar aqui 8.700.000 vezes 0,08 igual, nós temos aqui 696 mil reais, tá? Então, a gente tem o nível de ruptura, deixa de faturar, certo? 696 mil reais. É muita grana, tá? Então, desse valor, 37%, olha, 600, né? Então, assim, ruptura. Ó, desses 8% desse valor, as pessoas, 37% desse pessoal aqui, ó, 37% desses 8%, eles não compram um produto substituto, eles simplesmente vão, de uma certa forma, eles desistem da compra e vão comprar no outro estabelecimento. Então, assim, quanto é 37% de 696? Então, 696 vezes 0,37 é igual a 257 mil. Então, 257.520, certo? Reais é perdido de vender aquele supermercado, aquele supermercado deixa de faturar pelo fato de não ter o produto na gôndola. Isso é impressionante, o índice altíssimo de perda, tá? Então, assim, se você for perceber e tirar aquilo lá de 200, quanto é 200 e aquilo sobre o todo, né? Então, assim, dividido por 8.700.000 é igual vezes 100. Galera, do total de 8.700.000 de faturamento do nosso supermercado, certo? O supermercado deixa de vender relativamente 2,96% da quantidade. E se você for trabalhar isso aí, tá? Isso gera uma grana. 257 mil em cima do faturamento, tá? Bem como sobre o lucro líquido, certo? Sobre o lucro líquido e sobre o lucro líquido, a gente pode ter em média de 5.307 reais e 50, tá? Então, assim, é uma coisa que ficar atento a isso aí. Então, isso aqui é um cálculo simulado de ruptura e acho que a gente pode trabalhar de uma certa forma quanto nossa empresa pode gastar. Bom, enfim, então voltando aqui ao nosso slide,
Aqui eu vou fechar um pouco a tela, certo? E então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Espero estar com vocês na próxima aula, certo? Seja virtual ou presencial. Espero que a gente cumpra mais essa etapa e até a próxima, galera. Valeu, hein?